Olá, queridos, que Deus abençoe a todos de forma maravilhosa e poderosa. Nós estamos com uma série de mensagens falando no caminho. Andar nesse caminho é um desafio muito grande para todos aqueles que decidem e querem, estão buscando a cada dia ser aperfeiçoados pelo Senhor. Andar no caminho com Jesus é um desafio para todo cristão, e eu quero de antemão dizer que não é um fardo, mas é um privilégio para aqueles que andam no propósito, para aqueles que entendem o propósito do Senhor, que conhecem e reconhecem o seu chamado para uma vida de experiência, uma vida de intimidade, uma vida de um relacionamento estreito com o Senhor. Quando esse caminho ele se torna para muitos difícil de andar nele, é porque na verdade as pessoas elas não têm tido o entendimento de quão importante é servir ao Senhor, desfrutar do que Ele tem proporcionado aos seus filhos como propósito, como uma via para que esta pessoa ela possa trilhar. E uma vez trilhando nesse caminho, nós possamos verdadeiramente entender que isso é um privilégio, é sentir paz, um gozo na sua alma, embora que ele esteja passando por algumas dificuldades na vida, ele nunca vai desistir ou deixar ou permitir que ele se esmoreça ou as suas forças elas se esvaem, porque o Senhor, ele nunca vai te provar além das tuas forças. Compreender esse propósito e decidir trilhar, andar por esse caminho ou nesse caminho vai gerar em você uma satisfação tão grandiosa que você permitirá ser inundado por esta glória que é tão grandiosa. É importante que aqueles que trilham esse caminho, eles terão muitas lutas nas suas vidas, terão muitos embates, conflitos e confrontos. Mas o importante de tudo isso é que eles sempre têm uma história de superação para contar. Eu quero escolher hoje um personagem que, aos olhos da sociedade dos seus dias, ele era uma pessoa que seria a última, ele seria visto como a última solução ou como o único ou último recurso. A Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 12, parte B desse versículo, quando Davi se apresenta a Samuel, o Senhor diz assim: levanta-te, Samuel, toma o vaso ou chifre e unge-o, porque este é o que eu tenho escolhido para ser rei. É importante que essa história nos mostre algo tão grandioso. E quando você está dentro desse propósito, o próprio Deus ele tende a revelar, confirmar. O Senhor, quando fala para o profeta Samuel ir à casa de Jessé, o belemita, porque lá o Senhor tinha provido de um rei. O Senhor tinha escolhido um rei para si, que era segundo o seu coração. A nação de Israel ela ia passar e experimentar
de um novo tempo de glória, de um tempo de conquistas. O povo de Israel não ia passar enquanto aquele homem que era segundo o seu coração estivessem andando segundo o propósito de Deus, eles desfrutariam de muitas bênçãos e de riquezas sem igual. Mas o que me chama a atenção é que o profeta de Deus, quando ele chega à casa de Jessé, ele vai ao encontro de Samuel e diz: é de paz a tua vinda? Ele disse: é de paz. Porque observamos que no Antigo Testamento, quando um profeta visitara a casa de alguém, era com duas mensagens. Uma de bênção ou de correção. Então era sempre motivo de temor, de medo até, quando um profeta chegava à casa de alguém, porque as pessoas elas temiam que poderia ser uma repreensão ou uma palavra até mesmo de juízo. Mas o que me chama a atenção é que quando Samuel ele se apresenta a Jessé e logicamente ele fala do que Deus tinha falado a ele, e ele estava ali com uma missão. Jessé faz passar diante dele os seus filhos. Primeiro Eliabe, Samar e assim todos os outros. Mas o Senhor não se agradou daqueles homens por causa da aparência deles, da robustez, porque eram soldados, homens preparados para a batalha. Mas o Senhor estava querendo um rei que não tivesse simplesmente aparência, um físico, mas que fosse alguém que tivesse um coração, cuja o Senhor pudesse habitar e que a vontade de Deus pudesse ser cumprida e que esse homem não tivesse nenhum tipo de dificuldade em submeter ao senhorio do Senhor. É importante que o coração de um homem que anda no caminho, ele não vai questionar a vontade de Deus, porque ele compreende a vontade. Ele não vai discutir quando Deus fala, porque o que a palavra de Deus nos mostra em Efésios capítulo 5, se você vai observar já os últimos versículos, o Senhor estabelece através de Paulo e ele declara que nós precisamos andar na vontade de Deus e não estar orando para conhecer a vontade, mas é andar na certeza, é andar na vontade de Deus. E quando você anda na vontade de Deus, você não questiona o propósito. Então aqueles homens passaram e Samuel faz uma pergunta para Jessé, quando o Senhor disse assim: nenhum destes eu escolhi. Acabaram-se os teus filhos? Essa é uma interrogação que o profeta Samuel faz. E Jessé prontamente ele responde, ele disse: não, ainda tem um. Ainda tenho mais moço. É tão importante que quando ele diz ainda tem um, o mais moço, aquele que não estava em casa naquele momento, mas aquele que estava ocupado, seus afazeres. E lá nas campinas, cuidando das ovelhas, Davi estava sendo treinado por Deus. E aqui é importante observar que às vezes você não compreende por que você tem recebido, às vezes, até um cargo menos privilegiado,
que tem poucos privilégios, você está em um ambiente onde você não é visto pelas pessoas, onde poucas pessoas queriam a posição porque não é um cargo de destaque. Mas o importante é que nessa posição que Deus te colocou, Ele está te treinando, Ele está te capacitando para algo maior, para algo que tenha uma abrangência muito maior do que você possa imaginar. Afinal de contas, você anda nesse caminho, você está no caminho. E quando você está no caminho, andando nesse caminho, você está sendo habilitado e aperfeiçoado por Deus. E Davi, longe das multidões, longe até mesmo dos aplausos das pessoas, Deus estava treinando Davi. É lindo observar do ponto de vista que quando Davi está no campo, quando ele dedilha a sua harpa, quando ele compõe hinos que enaltece, que engrandece, que revela a grandeza, a majestade, a soberania, o zelo, o cuidado, a provisão de Deus. É alguém que verdadeiramente ele tem uma intimidade com Deus. Ele externa o que está dentro do seu coração em forma de louvor, em forma de cântico, aonde o próprio Deus e a palavra nos diz que ele habita no meio dos louvores. Isso é lindo porque há uma relação entre esse servo, esse adorador, esse alguém cujo coração é visitado pelo Espírito Santo, é cheio de Deus. E de repente Davi é surpreendido por alguém que, com certeza, algum criado diz: olha, estão mandando te chamar. A tua presença ela é solicitada na sua casa. Penso eu que Davi pode até ter perguntado, mas do que se trata? Ele diz: o profeta Samuel está na sua casa. E a ordem do profeta é que ninguém se senta à mesa até que você chegue. Penso eu que Davi era uma daquelas pessoas que, como estava sempre ocupado, provavelmente ele era aquele que poucas vezes tinha a oportunidade de sentar-se à mesa reunido com a família. Afinal de contas, os mais velhos tinham suas prioridades, suas preferências e estavam em cargo de destaque, faziam parte do exército de Saul. E por essas e outras razões, penso que Davi poucas vezes ele tinha aquele privilégio de sentar-se à mesa com os demais. Mas o que me chama a atenção é que a ordem de Samuel diz: ninguém senta à mesa até que ele chegue. E uma coisa que me chama a atenção também é que quando Davi se apresenta, e aí é um dado importante que você deve observar, é que você nunca deve hesitar ou recuar quando o homem de Deus ele solicita a sua presença para que você se apresente. Porque se apresentar ali era se colocar realmente nessa condição, dizer: eu estou aqui para que o que vier e para aquilo que o Senhor decidir sobre a minha vida, do que eu devo fazer para que o nome dele seja glorificado. Isso é Paulo ele recomenda isso em Romanos capítulo 12. Se você for ler o versículo 1 em diante, a Bíblia diz que nós devemos nos apresentar, nós devemos nos oferecer por sacrifício vivo, santo e agradável. E quando Davi ele se apresenta a Samuel,
Samuel teve algo importante que até então ele tinha ouvido da parte de Deus dizendo: não é este, tampouco é este, este também não é esse. Então, quando Davi se apresenta, Samuel ouve uma voz diferente. O Senhor diz: levanta-te, Samuel. Toma o vaso ou o chifre de azeite e unge-o na frente, na presença dos seus irmãos. Era como se o Senhor estivesse dizendo: o tempo do anonimato, o tempo que você ficou no campo, que você não foi visto, que você não foi valorizado, que eles não deram para você oportunidades de sentar-se à mesa, de ser o primeiro, de estar no lugar de destaque, de sentar no lugar de honra. Hoje, para aqueles que não honraram você, isso não é vingança, isso é Deus honrando quem honra Ele. Para todos aqueles que não acreditaram e não te deram o valor devido, hoje eles podem contemplar que o Deus que você serve, Ele é fiel e Ele vai te exaltar na presença daqueles que não acreditaram em você, que até mesmo pode até ter menosprezado você. É como se o Senhor estivesse dizendo: o tempo do anonimato, agora a tua história, a partir de hoje, ela começa a mudar. Porque enquanto tu estava lá no anonimato, eu estava te treinando. Agora é o momento de se apresentar, porque a partir de hoje, eu vou fazer algo grandioso na sua vida. E a palavra de Deus nos diz que a partir daquele momento o Espírito Santo se apossou. Tem uma versão que diz assim: o Espírito Santo se apoderou de Davi. Ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo agora passou a fazer morada em Davi. Aquele que é a menina dos olhos do Senhor, aquele que tem um coração segundo o coração de Deus. Agora esta pessoa, ela se torna verdadeiramente casa do Senhor, morada do Espírito Santo. Como todos nós conhecemos a história de Davi, foi uma história de altos e baixos, de muitas lutas, de muitas batalhas, mas o Senhor sustentou Davi, o Senhor, Ele guardou, Ele o abençoou, Ele o exaltou, Davi. E o importante é andar nesse caminho